Hoje o Prosa dos Padres recebe um convidado que acredita no poder transformador da escuta e da palavra. Padre há mais de 19 anos, doutor em teologia moral, escritor com obras publicadas no Brasil e em Portugal, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo em Mogi das Cruzes, São Paulo, e professor na Faculdade Paulo VI. Ele também tem formação em psicanálise e conduz com leveza e profundidade conversas sobre fé, vida e sentido. Padre Cleiton Silva. Então queremos hoje acolher o Padre Cleiton Silva. Eu sou o Cleiton Guimarães, ele é o Cleiton Silva, né? Pelo tempo de sacerdócio ele é mais velho que eu, viu, gente? Então nós vamos dar início ao nosso Prosa dos Padres. Padre, seja muito bem-vindo entre nós neste momento de conversa, partilha de vida. Então vamos dar início e quero que o senhor se sinta muito bem acolhido em nossa Prosa dos Padres. Muito obrigado, Padre Cleiton, por essa oportunidade e também meu agradecimento a todos que aqui nos acompanham. Para começar, nós gostamos de dar início falando um pouco da sua origem, das suas raízes, da onde o senhor vem, como que é início da sua vida como pessoa, e depois nós caminhamos para a vida como padre, como missão e serviço a qual o senhor presta à igreja. Então vamos lá, padre. Quando o senhor olha para a sua infância e juventude, quais lembranças mais marcaram o seu caminho humano e espiritual? Fui criado numa paróquia mariana de Nossa Senhora de Lourdes, em Poá. A origem dos meus pais é do Nordeste. Os meus avós vieram para o interior de São Paulo, se instalaram ali em Mirante do Paranapanema, e depois meus pais, já casados, vieram para o centro de São Paulo para ganhar a vida, organizar a vida, né? E aí nasci numa família nós somos em 6 irmãos, uma falecida desde o início da infância. Eu sou o 4º filho, somos 3 homens, 3 mulheres, né? E a minha infância foi marcada pela rotina de missa do domingo, né? Comer o macarrão com frango da mãe depois da missa. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro de muita gente de igreja. Então eu tenho amizade com essas pessoas até hoje, né? Catequistas, ministros. Isso tudo marcou muito a minha infância, a minha juventude. Sempre era aquele espaço de casa, igreja, escola, casa. Ali tinha os amigos, ali tinha os desafios também. Mas a lembrança da minha vocação na infância tem a ver com esse ambiente, né? Não teve nada de extraordinário, mensagem apocalíptica ou coisa do tipo, mas um crescimento da vida de fé dentro ali daquele ambiente de família e de igreja. Muito bem. Em casa, havia alguma vivência de fé que o inspirava, ou o encontro com Deus aconteceu de forma mais pessoal ou mais adiante? Isso foi um processo? Não, tudo para os meus pais tem a ver com Deus, né? Eu brinco que hoje eu sou teólogo moralista e para a gente o assunto da consciência é muito importante, e eu sempre ouvi muito meu pai apelar para a consciência, né? O fulano sabe o que ele está fazendo da vida dele, ele tem que ter consciência de tal coisa. Com a mãe, a questão da oração, meus pais sempre foram de uma vida de oração, aquela oração comum, aquela oração do dia a dia, mas sempre pessoas que em tudo falavam, né? Tinha um projeto, vamos fazer tal coisa, se Deus quiser, se Deus deixar, né? Então sempre isso foi muito forte. Então a vida depois na comunidade ela vai acrescentando, organizando, enriquecendo, né? Mas tudo já estava ali na casa, família. Meus avós também, né? Muito religiosos. O senhor entrou com quantos anos no seminário? Entrei com 18 anos. 18. Lá, a fase de lá tem o seminário menor, alguma coisa, ou não? Entrou direto no maior, propedêutico? Essa instituição propedêutico ainda não tinha na minha época. O que a gente tinha para acolhida daqueles que chegavam era uma coisa chamada casa vocacional. Naquele ano de acolhimento, havia aqueles que já tinham concluído o ensino médio e ingressavam no primeiro ano de filosofia, ou aqueles que estavam no último ano do ensino médio.
Então eu convivi com esse grupo. A minha turma, a gente já entrou para o primeiro ano de filosofia, mas tinha alguns colegas também concluindo o último ano do ensino médio. Em que momento que o senhor resolveu anunciar o evangelho e começou a tomar forma dentro do Senhor essa dimensão da sua vocação? Eu acho que não teve uma data, teve um crescimento nessa decisão e nessa disponibilidade. Por exemplo, eu fiz catequese, depois eu fiz crisma e comecei a ser ajudante de catequista, né? Essa figura que existe até hoje entre nós. Ali já era um empenho de anunciar o evangelho, depois o grupo de jovens, a gente vai assumindo uma espécie de liderança também em ajudar os amigos, a família dos amigos. Teve um período que eu frequentei também bastante grupo de oração, era pregador, gostava muito dessa questão da pregação. E o chamado de ser padre, a vocação, a ideação disso já era uma coisa desde a infância, né? Então ela vai criando forma, ela vai ocupando mais espaço nas escolhas, nas decisões da gente. E aí, num determinado momento, eu já trabalhava, eu era professor de inglês, naquela época de escola técnica, né? E aí eu me vi assim, bom, eu quero fazer o teste, eu quero ver como é que vai ser. Então eu lembro que naquele período, que foi o último ano de trabalho, assim, né, da vida fora do seminário, eu fui me organizando, também fazia acompanhamento vocacional. Na época, a diocese tinha um acompanhamento vocacional regional que era muito forte, tinha muita oportunidade de dialogar com padres diferentes, ouvir histórias diferentes, então foi um crescimento disso. A data específica eu posso dizer o dia do meu ingresso no seminário, 29 de janeiro de 98. Mas tudo isso foi preparado por tantas outras coisas. Quem foram as pessoas ou experiências que mais ajudaram a confirmar o seu chamado? Então, eu sempre relaciono muito o fato de ser criado numa paróquia que o primeiro pároco é um santo, né? Um beato, é o padre Eustáquio, dos Sagrados Corações, né? Daquela congregação. E sempre cresci no ambiente das histórias de santidade desse padre. Então, eu acho que isso é o primeiro lugar que me abraça, que sempre me encantou. Estudei numa escola de educação fundamental dedicada a Padre Eustáquio, então isso tudo alimentava bastante. Agora, tem outras pessoas que são fundamentais, né? O Padre Dorival, que foi o pároco que me acompanhou até o ingresso do seminário, hoje Monsenhor, não está mais na minha paróquia, hoje ele está na catedral, foi uma pessoa muito importante, uma referência de pedir aconselhamento, de aprender tanta coisa, né, da vida de igreja com ele. Depois, muitas pessoas da paróquia. Aqui, se eu fizer uma lista disso tudo, eu posso ser injusto até, né? Já falei muito dos meus pais. Eu tive um primo padre, né? Na verdade tive não, ainda tenho, ele faleceu, Padre Gerisvaldo, ele era mais velho que eu, também foi uma outra pessoa também que incentivou muito. As poucas oportunidades de partilha sempre foram muito enriquecedoras. E depois outras figuras na vida da diocese, conforme a gente vai ocupando mais espaços, vai conhecendo outras pessoas que influenciam bastante a gente, né? Muito bem, que bom, padre. A vocação, ela tem este início, né? Deus chama. Eu vejo muito a vocação, a nossa vocação, como algo, como Nossa Senhora. Houve um chamado. E tem que dar o sim. Né? Esse sim, ele se torna fundamental para que possa trilhar este caminho, né? Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei de um padre que ele diz assim: quem ama não interroga, mas segue. E viver esse segmento é renunciar muitas coisas da vida, né? Provavelmente o senhor teria uma carreira promissora, mas resolveu dedicar-se à vida da evangelização. E faz o que gosta, pelo jeito, pelos estudos e aquilo que o senhor foi assumindo. Olha, com 18 anos já dava aula de inglês, né? E isso foi aperfeiçoando cada vez mais, né? Sim, sim. Há duas coisas que fazem parte da minha vida: essa dimensão religiosa e o magistério. Eu gosto muito de lecionar, compartilhar, dividir informações. Então, uma vez que eu descubro uma coisa, eu quero que outras pessoas conheçam. Então isso faz muito parte da minha vida, né? Muito bem, tá vendo? Então vamos lá. O senhor completa quase 2 décadas de sacerdócio, uma trajetória cheia de encontros, desafios e bênçãos. Olhando para esse tempo,
O que mais surpreende na missão de ser padre hoje? O quanto Deus sustenta. Eu corro atrás de muita coisa para dar conta do serviço, né? A gente fala da formação inicial e a gente sabe que ela é suficiente para começar. Ela não é suficiente para garantir os desafios que vão se desdobrando com as coisas, né? Então eu tenho uma disciplina de gostar de estudar, de interrogar as coisas. Isso é muito forte. Gosto muito de dialogar e compartilhar com as pessoas as responsabilidades. A formação de equipes, para mim, é sempre uma coisa fundamental. Mas quando a gente olha o processo, é sempre a força de Deus ali. É Deus abrindo frestas, indicando pessoas que vão chegando, somando, problemas que aparecem e Deus vai dando ali solução. Então, eu olho assim, sempre tem essa marca de Deus que é impressionante mesmo, né? Que bom. O senhor costuma dizer que a escuta e a palavra curam. Uhum. Como essa convicção foi nascendo ao longo dessa caminhada? Eu acho que tudo que a gente fala é muito autobiográfico. Por mais que nem sempre em cada momento a gente consiga declarar cada coisa, mas quando eu escuto a outra pessoa, eu revejo a minha vida. Eu revejo o meu posicionamento, a gente sempre está carregando a cruz dos pensamentos que a gente sustenta, né? Então escutar o outro é chance da gente repensar um pouco a vida. Quando a gente é escutado por uma pessoa e é escutado sem ser julgado, recriminado, isso é extremamente libertador. Então, o que eu me torno quando eu consigo olhar para os meus pensamentos sem esse apego de um certo sentimento, de julgamento. Então isso faz muito bem para qualquer pessoa em qualquer nível de uma boa escuta, né? É claro que quanto mais qualificada essa escuta, melhor depois é esse trabalho. E depois, quando eu penso a palavra, primeiro é a palavra de Deus, né? O aprofundamento de entender o que Deus quer de nós, o que Deus oferece para nós, isso é fundamental. Mas depois a própria palavra humana também, o diálogo, aquilo que o outro me oferece, a partilha que ele faz, tudo isso pode ser bastante enriquecedor. Então, não tem como a gente andar nessa vida sem ser ferido. Então, a ideia de trauma, ferida, isso faz parte da existência histórica que a gente tem. Mas para a gente conviver bem e sarar, cuidar dessas feridas, então a escuta e a palavra completam isso. Na vida paroquial, há algum momento em que o senhor sentiu concretamente esse poder da escuta e da palavra acontecendo? Uma experiência que o marcou? Teria várias, mas eu vou colocar mais por um bloco, né? As experiências de reconciliação. Há pouco tempo, em alguma homilia, que apareceu alguma coisa de assunto de milagre, né? Eu lembrava uma visita que eu fiz a um grupo de catequese. Eu gosto muito de estar com as crianças, os jovens da catequese, e era um pré-adolescente. Ele perguntava se eu realmente acreditava que o mar tinha sido aberto para o povo passar, né? E eu disse para ele assim: olha, eu vou dizer que eu acredito, ainda que eu não estive lá, mas eu tenho o testemunho da fé que me mostra isso. Mas eu já vi coisas mais difíceis se abrirem. Abertura de coração, abertura de entendimento. Então, quando a gente vê algumas situações de sofrimento e que envolve apenas a possibilidade ou não da reconciliação, eu acho que isso tem algo de mais miraculoso do que um fenômeno da natureza que Deus faça uma intervenção. Então, a dureza de coração é uma coisa que Deus não consegue abrir um coração se esse coração não se abrir, né? Então, isso para mim é uma das coisas que mais assim sempre me marca, né? Seja uma reconciliação no nível de uma vida conjugal, mas relação entre pessoas que se desentenderam de maneira grave, a reconciliação interior também, que alguém precisa ter consigo mesmo. Eu acho que isso é das coisas que mais marcam a minha experiência como padre, né? Alguém que diz assim, não tem jeito, e Deus vai abrindo um jeito depois, né? Sim, é o processo também da aceitação, né? Estou diante de um problema, não devo me desesperar e devo criar um caminho, né? E muitas vezes, dependendo das situações, e provavelmente o senhor como estudioso da moral, né? Um moralista vai saber dizer isso bem, né? Não é somente a dimensão do pecado, mas como o senhor já pincelou, né? A questão da consciência. Né? Sim, como eu me envolvo com aquilo, né? Sim, sim.
E de modo especial vai uma pergunta que não está preparada. Como trabalhar a dimensão dos conflitos familiares? Porque muitas vezes as pessoas chegam para nós partilhando a vida e colocam como confissão, como pecado, algumas situações próprias de família. E que nem são propriamente pecados, são desajustes, são né? problemas, coisas, situações pontuais da família. Como é difícil existir. Existir já dá muito trabalho, né? Você existir com uma outra pessoa, você vai ter que o tempo todo revisar o seu vocabulário. Então a gente supõe que o outro entende o que a gente está dizendo. E a gente esquece que nem sempre a gente está entendendo o que a gente está dizendo. Então, nos conflitos de casais, isso é muito comum, né? Então, assim, qual que é o jeito? Primeiro, eu tenho a postura assim. Você pode me contar o que você quiser. Eu vou te escutar, vou te acolher. Naquilo que eu achar necessário, posso te orientar. Mas eu vou deixar claro para você que eu só conheço o seu lado da história. Então, o fato de que você chegou chorando, dizendo que sua família te maltrata, eu vou tentar te ajudar a lidar com isso. Mas eu não te dou a garantia de que você realmente é a vítima disso tudo. Então, são relações mal construídas. É óbvio que tem pessoas que podem realmente transtornar a vida em família. Então, tem alguém que é um pouco o responsável por esse movimento de adoecimento das relações. Mas eu preciso me reorganizar bastante. Então, seja pela confissão, e eu sempre tenho falado muito como que a comunidade ela seria mais rica se além da confissão a gente falasse mais da direção espiritual. É que muita gente acredita que o sigilo é só uma característica da confissão. Na verdade, a confidencialidade é uma necessidade humana. Então, o sigilo ele é sacramental, há o sigilo profissional e tem aí toda uma consequência muito grave quando isso é violado, mas a confidencialidade, o sigilo de escutar o que o outro diz, é coisa que deve acontecer em todas as formas de conversa e tudo mais, né? Então, assim, eu preciso mapear um pouquinho a minha dor dentro da minha família. Mapear um pouco esse conflito. Então, ele vai ter algumas causas. Pode ter causa desse sofrimento que tem a ver com a minha organização. Então, eu sou um marido extremamente apressado. Aí eu tenho um conflito porque eu digo que a minha esposa ela é devagar demais. E vice-versa. Eu sou aquele que fala demais. Ela é aquela que não... Não, é o contrário, né? Geralmente a mulher fala mais que o homem. Elas que me perdoem depois. Mas, seja como for, tem hora que o que eu chamo de sofrimento é o espelho inverso do meu entendimento sobre a vida. E que se eu conseguir reorganizar as minhas medidas, eu vou esperar menos o outro. Esperar menos não é desprezar, é entender que cada um tem um ritmo. Então, só de olhar um pouquinho essas coisas, a gente já consegue dar uma acalmada. Depois, quando a gente verifica, por exemplo, que porque eu te interpretei mal, eu te tratei mal, eu criei coisas e agora a gente embolou tudo, eu reconheço que tinha um ponto ali inicial que era minha responsabilidade, como é que a gente desmancha isso tudo? Então, é um processo de reconciliação, que é uma reorganização. Ele tem uma dimensão que é bastante dolorosa às vezes, né? Mas ele é alcançável. E se a gente tiver paciência, a gente consegue. Pode haver conflitos de família que eles vão indicar assim, olha, eu posso te amar bastante, você é uma pessoa importante para mim, mas a convivência ela se tornou insustentável. Então eu posso ter irmãos que se amam, se querem bem, mas por outros fatores é melhor que a gente se encontre em algumas ocasiões e se trate muito bem do que ficar ali tentando se a gente não consegue ultrapassar esses limites. Então, esse acompanhamento ele é muito difícil. No geral, o que a pessoa vem? Ela está afogada naquela situação, ela quer desabafar, ela recebe um alívio naquela conversa, mas ela não volta para revisar, reorganizar outras coisas que se passam com ela. E tem um monte de coisa que a gente trata como pecado, e que não deveria tratar como pecado, e que não é da natureza de pecado. Então, o jeito que você fala que o outro te maltrata, tem hora que é o reflexo do que você... Não há maltrato na outra pessoa. Não tem nela a intenção de te ofender, de te prejudicar. Então, quando a gente vai enxergando isso, a vida vai ficando um pouco mais leve, né? O trânsito parou. Você acha que o mundo está contra você? Não. Você é uma pecinha no meio daquilo tudo. Então, tem coisa que acontece de desagradável, é só uma coisa que aconteceu. Não tem a ver com você.
entra na fila do banco, fica brigando lá. Ah, porque tô na fila do banco? Gente, você foi no banco que você quis. Simples assim. Ou na fila do supermercado, né? Tem que ter paciência e tentar ver também o momento que você está vivendo. Também cada um vive um momento, né? Ah, não estou bem. Então é melhor que eu fique um pouquinho mais reservado e tente também ter essa dimensão, né? Dimensão da família. Nem tudo que acontece é culpa sua. Né? E nem culpa do outro. Nem do outro, sim. Então é seguir um São caminho, ter um equilíbrio, né? Muito bem, vamos lá que a conversa está começando a ficar boa. Que desafios o senhor enxerga no papel do padre no mundo atual, em meio de tantas vozes e demandas diferentes? Eu creio que é o mesmo desafio que Jesus encontrava e que a gente não precisa de muita moda para falar dele, que é alcançar aquele que está diante de mim. Então, a gente tem vários recursos para atrair tantas outras pessoas. Isso tudo é válido, isso tudo é muito importante. Mas com quem que eu conversei hoje? Quem são as pessoas com quem eu estarei ao longo desse dia? Se eu conseguir oferecer a elas o melhor possível, o melhor que está no meu alcance, elas vão ter uma experiência mais concreta de Deus, aquilo fortalece e vai sendo repassado. É como uma espécie de força em onda, né? Então, eu posso falar do ateísmo, eu posso falar dos jovens que estão se distanciando, beleza, mas e as pessoas que estão convivendo comigo? Qual que é o conteúdo da fé que elas estão recebendo ali, né? Uns discutem, então essa turma entre 14, 16 anos, 24, 26 que se afastam da igreja, hoje se apresentam até como se não tivessem religião, mas tem uma certa proximidade. Todo mundo está preocupado com esses jovens que estão fora e merecem a nossa preocupação. E o que eu estou fazendo com esses que estão dentro da comunidade? Ou envolvidos, grupos de cerimoniários, coroinhas, grupos de jovens, ou jovens que frequentam a comunidade. O que eu faço por eles? Então, uma vez que a gente acolhe e abraça, acompanha, orienta, são menos a se perderem lá fora. E menos lá fora que estão desaparecendo desse número. Então, a coisa é, principalmente aqui falando como pároco, o meu cuidado é esse quintal que eu recebi. Quem me conhece sabe, eu falo, só sou responsável pelo meu quintal. Tenho uma solidariedade com a vida diocesana, com a vida da igreja, mas a minha responsabilidade concreta é dentro desse dinamismo que a gente chama de paróquia. Então acho que o grande desafio é isso. Hoje a minha paróquia, o que ela precisa? Quais são as demandas que eu percebo? Nem sempre elas virão, por exemplo, só das reclamações pontuais, porque às vezes elas podem ser um sintoma. Eu tenho que cuidar de outras coisas. Então, por exemplo, tem família se divorciando, tem família se perdendo, tá? Então, a gente cuida de uma pastoral de família que ela vai abraçar desde antes do namoro até as situações mais adversas que aparecem. Então, eu lido com o problema, mas não só cuidando do sintoma, mas das causas desse sintoma. Mais ou menos tendo uma certa dinâmica, né? Entre aspas, um departamento tem a juventude, quem me procurar vai ter o grupo de jovens. Quem me procurar na dimensão familiar tem a pastoral familiar. Então trabalhar essa dimensão pastoral que a igreja trabalha, né? Trabalha essas pastorais, como o senhor falou, trabalhar dentro de uma dimensão do seu território paroquial, trabalhar essas dimensões pastorais para que possa entender esses conflitos. Meu filho é pequeno, mas não tem muito interesse para a igreja. Mas tá bom, o que a igreja oferece? Como é que a gente trata essas crianças? Né? Acolhida, né? Na celebração do batismo, a gente pergunta à comunidade: querem ser uma comunidade de fé e de amor para essa criança? Aí depois a criança está correndo na igreja, todo mundo olhando feio para ela, fazendo shh. Então, por onde que vão as coisas? Vão no trato do dia a dia. Muito bem. Isso é muito importante, né? Essa acolhida dentro da comunidade, ela é fundamental. Muito bem. Joia. Vamos lá, padre. Além da teologia, o senhor também mergulhou na psicanálise. Uma área que busca compreender o ser humano nas suas dores e profundezas. Vamos lá. O que motivou o senhor a estudar psicanálise e como essa formação ampliou seu olhar pastoral? A gente sempre vai lidando com coisas do dia a dia em que a gente procura compreender melhor as coisas que as pessoas trazem, né? Então, eu falava no começo que a formação do padre, o tempo de seminário, aqui pensando no padre diocesano, a gente recebe uma formação inicial.
Depois a gente precisa ir olhando as demandas que a gente tem, as lacunas que a gente quer preencher. A psicanálise, ela tem o lado que encanta e que às vezes cria em alguns a aversão, né? Porque, por exemplo, nesse momento nós estamos com aquela palavra controlada, a gente escolhe as palavras, a gente enuncia aquilo que a gente está dizendo, a gente planeja uma ordem de ideias, né? Por outro lado, há o nosso inconsciente, que ele escapa disso tudo, né? Então, o senhor vê, pelo menos contando um pouquinho essa experiência, a gente faz uma reunião muito organizada, muito arrumadinha, parece que vai ter começo, meio e fim. No meio do caminho, um comentário que não tinha nada a ver, ele acende um fogo naquela reunião e o pessoal já não consegue mais se entender. Aquela reunião que era organizada, ela se perde. E aí, o que a gente toma consciência? Havia ali algum conteúdo que estava sendo reprimido. Na hora que aparece aquela faísca, surge um incêndio. Então, isso que acontece na ordem de grupo, acontece na ordem da vida de uma pessoa, né? De palavras que saem deslocadas, de esquecimentos, pequenas confusões e tudo. Então, isso vai criando a gente um certo interesse. Depois, a psicanálise, ela chama muito a atenção para as coisas que condicionam as decisões da gente, né? O Freud, ele dizia que a gente não é tão senhor de si como a gente imagina. Então tem coisa que eu posso imaginar que eu estou decidindo, escolhendo, é o melhor para mim. Na verdade, eu estou refém de coisas que eu ainda não aprendi a nomear, né? Feridas, traumas da minha infância, do início da minha vida, e que eu posso construir toda uma vida baseada nesse desconhecimento dessas coisas. Então, a psicanálise, ela não resolve os problemas da gente. Eu acho que em alguns casos ela aumenta a nossa consciência das dificuldades que a gente tem, mas ela me ajuda, no meio desse caos todo que pode ser a existência. Como a gente usa esses aplicativos que dão direcionamento, você vai vendo um caminho melhor para passar, mas você sabe que tem outras ramificações, então você vai ampliando o mapa da sua existência. Então, para mim, a psicanálise, ela tem sido muito importante nesse sentido. Eu fiz o pessoal brinca que a formação do psicanalista não se encerra, né? Então eu fiz uma formação inicial, eu tenho buscado a análise pessoal também, isso é uma coisa importante, mas continuo ainda, estou numa outra pós-graduação também, para acrescentar mais desses elementos. Mas o que a psicanálise ela me traz, né? Um elemento de humildade. Então, hoje eu posso achar que sou o senhor das minhas decisões. E lá na frente eu me dou conta que elas eram manifestações de respostas inconscientes a coisas que eu não sabia trabalhar. Hoje a psicanálise tenta me ajudar a ter um pouco mais uma visão ampla das coisas que compõem as decisões, a responsabilidade que eu tenho diante das coisas. Muito bem, muito bem. A escuta está no centro tanto da confissão quanto da psicanálise. Que ponto de encontro o senhor percebe entre essas duas formas de acolher o coração humano? Bom, primeiro que a gente não faz psicanálise se a pessoa não quiser, né? Então, assim, isso deixo claro. Não tenho, nesse momento ainda, paciente eu não tenho nenhum, né? Há uma pessoa ou outra que ficou interessada porque, já que é um padre, psicanalista, não vai abalar minha fé, né? Então a psicanálise não está aí também para abalar nada, então tem um outro que está querendo conversar para poder ver se vai realmente fazer um acompanhamento. O que eu vejo de importante é o seguinte, né? Aqui é a orientação de Santo Afonso, né? Santo Afonso Maria de Ligório. Alguém vem na confissão, ela vai me trazer um tipo de problema, uma situação muito concreta, onde ela reconhece que, por má vontade, má intenção, ela agiu contra a vontade de Deus e ela quer reorganizar a vida dela. A confissão, ela tem essa finalidade de curar essa ferida na vontade, no entendimento da pessoa. A gente vai tendo, dentro das confissões, aquele momento em que a pessoa ela pede também um conselho. Ela quer uma visão um pouco melhor das coisas, às vezes pede uma opinião do padre. Então é o momento em que a confissão ela também se abre à direção espiritual. Então isso é um ponto muito importante para a gente poder perceber. Mas pode ser que a pessoa ela identifique
que, por exemplo, não é só uma questão de boa vontade, né? Então, o que a psicanálise ensina? Quando você começa a repetir padrões e eles trazem para você um sofrimento, tem ali algum conteúdo que precisa ser olhado um pouco melhor. Pensa aquela pessoa que toda hora ela começa um emprego novo, um projeto novo, ela está empolgada, nossa, como todo mundo é legal. Aí há um arco de tempo que se move, o pessoal está me perseguindo, o pessoal. Então, e aí vai. E assim, quando tem uma coisa dessa, de um padrão de sofrimento que se repete, ela pode ter uma ajuda com a confissão? Óbvio que sim, né? Mas naquilo que de fato ela controla. Porque para falar de pecado eu preciso de um entendimento de um grau de consciência suficiente, um grau de liberdade suficiente. A direção espiritual vai poder ajudar em muitas coisas. Acho que para uma grande maioria o espaço da direção espiritual ele vai ser suficiente. Mas tem outras situações que talvez a pessoa vai precisar de um entendimento mais técnico, de conhecer aquilo que é conteúdo do inconsciente da pessoa. Então, uma coisa não se opõe à outra, uma coisa não vai substituir a outra, mas elas podem andar juntas e oferecer muito socorro. Certo, muito bem. O senhor apresentou essa questão da direção espiritual, né? Nós temos um grande desafio aqui no santuário. Aqui no santuário nós somos em 10 padres. E nossas confissões é de segunda a sexta, 12 horas, sábado e domingo, 10 horas, né? Nós não conseguimos atender todos para que disse, padre, eu preciso fazer a direção espiritual. O que a gente faz? A orientação é ver na secretaria a disponibilidade dos padres que se colocaram disponíveis para atender uma direção espiritual, né? Porque a dimensão da confissão, apresentar as suas fragilidades e pecados, algumas coisas podem entrar ali na situação, e a direção espiritual é uma coisa mais profunda, né? Precisa de um dia, o horário determinado para trabalhar essa dimensão da espiritualidade, né? Porque para nós é um grande desafio. Para você atender direção espiritual, nós temos muitas atividades e que muitas vezes acaba não sendo possível, né? Então assim, não é o desejo, né? É rezar pedindo ao Senhor mais operários, porque pode ser que a igreja ao longo do caminho vai ter que ter em suas paróquias padres designados para a direção espiritual, porque tem muitos católicos que fazem uma bela caminhada, ele consegue diferenciar, distinguir a confissão e a direção espiritual. Mas quando vem diante daqueles conflitos, desafios, que a pessoa está assim no fundo do poço, que não sabe o que fazer, algumas palavras pode ser que dá um reerguimento, né? E o senhor imagina então, eu na paróquia, eu sozinho, né? Então, e o senhor falou 10 padres, alguém que acompanha então isso, nossa, bastante padre. Vai ver a população desse território e daqueles que circulam. Então, é um número que a gente tem que pedir mesmo, mais operários. Primeiro que as pessoas precisam ser educadas para se confessarem bem. Porque também às vezes alguns tomam tempo na confissão para coisa que não é propriamente confissão, né? E que às vezes nem caberia na direção espiritual. Ela precisava ter alguém um pouquinho para ela desabafar algumas coisas. Então, até tem um livro meu sobre a confissão que ajuda a organizar um pouco mais sobre a confissão. Então, primeiro entender isso. A confissão, pela natureza dela, ela não é um diálogo que demoraria tanto. Se a pessoa fizesse um bom exame de consciência, se ela tivesse a vida dela um pouquinho melhor mapeada. No geral, ela acumula um monte de coisa. O senhor deve ouvir bastante assim, padre, qual é o dia que eu posso conversar com o senhor? Sim. E eu vou poder falar à vontade, né? Aí isso é uma coisa que a psicanálise ajuda. A cabeça da gente é um rio como o rio Amazonas, assim, ele vai trazer um monte de coisa toda hora. Então, você vai fazer conexões. Então, a conversa pode ser de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, não vai resolver, porque a gente tem essa capacidade de conectar um monte de ideias. Então, não é uma questão de excesso de tempo. Depois, educar as pessoas para a direção espiritual. Aí a direção espiritual, mais uma vez, ela não fica trazendo desabafo, mas assim, olhando a minha vida cristã como está hoje, qual é o ponto que eu reconheço que eu preciso melhorar? Então você vai pensar um ponto. À medida que a direção espiritual avança, você vai descobrindo outras coisas. Então, por exemplo, eu vou aproveitar, eu sou gordinho, então vou comentar um pouquinho de coisa do universo do gordinho. O que a gente associa? O gordinho à gula. Bom, então tá, minha mãe fez um pudim, ela deixou metade pra gente comer depois, eu fui lá e comi sozinho. Então, tudo bem. Há uma dimensão de pecado aqui que eu posso resolver numa confissão, né? O que é isso? Bom,
havia uma coisa que era para os outros irmãos, era direito deles, eu fui lá, me aproveitei e comi, não deixei para ninguém, não fui caridoso. Pronto, isso é um aspecto. Não posso perder a piada. O pudim tava bom? Pudim tava bom, minha mãe faz um ótimo pudim, melhor pudim. Eu adoro cozinhar, só tentei fazer pudim até hoje uma vez só. Eu vi que aquilo dá muito trabalho, só quem ama muito, né? Mas então tá aqui, a história do pudim. Agora, eu posso levar para a direção espiritual, por exemplo, um pouquinho esse tipo de sofrimento, né? Olha, eu queria entender, rezar um pouco mais, para ter mais disciplina na forma de comer. Eu lembro de um padre jesuíta, num retiro, e eu levei para ele um pouquinho essas questões. E aí ele falou, bom, pensa na Santa Ceia, né? Pensa ali na importância das outras pessoas. Então, tem um tipo de conteúdo que vai elevando o assunto para uma outra coisa. Então, é como se você subisse um outro nível da coisa. Então, a comida não é só pela comida, mas ela pode ser um símbolo de comensalidade. Então, o comer de mais, o comer de menos, ele pode ferir essa convivência. Beleza. Aí lembra que eu falei de padrões que repetem, e há um sofrimento e a pessoa não consegue sair? De repente alguém vê que mesmo com tudo isso, não está dando conta. Então, o acompanhamento de um psicólogo, o psicólogo ele vai trabalhar o nível das coisas conscientes. Então, vai ter aí várias coisas que podem, como ferramenta, ajudar. Às vezes o nível do inconsciente, com a psicanálise também. Então, a gente tem várias coisas como se a vida da gente ela fosse uma cebola. Tem várias cascas para a gente ir mexendo e arrumando. Então, cada uma delas vai ajudar. Agora, educar o povo para entender bem o que é uma confissão, entender bem o que é uma direção espiritual, isso vai ajudar bastante, até a gente não ser acusado de negligente. Então, se pensar o seguinte, se toda confissão que você fizer, as pessoas esperarem aquele conselho transformador, quantas confissões a gente consegue realmente atender assim? Então eu me coloco lá num plantão, Semana Santa, quantas confissões eu vou conseguir reter toda essa atenção? Ao lado humano, né, de cansaço cognitivo. Então, educar o povo ajuda também nesse sentido. Muito bem. Aqui no santuário, não sei se lá para a região, lá para a qual o senhor trabalha, em Mogi, também na paróquia, aqui nós temos um grupo que é a Pastoral da Escuta, e que faz um bem muito grande. Sim. Tem coisas que no confessionário ela precisa falar. Então a gente tenta, com muito carinho, educação, entendeu? Orientar. Isso aqui é confissão, isso aqui pode ser que seja uma suposta direção espiritual, isso aqui você precisa desabafar. Então nós temos a Pastoral da Escuta para este serviço. E quando ele sente ali dentro da própria Pastoral da Escuta a necessidade de confissão, olha, vai ao confessionário porque você também tem esse processo do seu arrependimento ali das suas fragilidades. Então aqui no santuário, depois será colocado aí o horário que a Pastoral da Escuta presta esse serviço à comunidade. Tem muita gente ferida que precisa falar. Ela precisa ter alguém para partilhar. Tem muita gente que mora sozinho, se sente muito solitário e ela precisa dialogar, conversar um pouquinho. Pode ser que essa conversa na Pastoral da Escuta já abra um caminho para ela também. Em Mogi, eu ainda não tenho notícia de que haja esses grupos. Quando eu visito as paróquias aqui, eu vejo, né? Eu vou de vez em quando ali àquela igreja da Imaculada Conceição, na Brigadeiro Luiz Antônio, eu vejo que lá tem um grupo da Pastoral da Escuta. Eu acho que é essencial, né? Primeiro também por isso, né? Tem hora que a pessoa ela vai se dar conta que não se trata de uma questão de necessidade de perdão sacramental e nem é propriamente uma direção espiritual, mas é uma partilha de ideias. Então, já teve casos assim, de eu orientar, sei lá, um homem que é casado a conversar com outro homem casado sobre certas situações que são tão concretas que eu, como padre, talvez eu não me sinta capaz de explicar a organização e reorganização de uma rotina para que eles tenham uma convivência um pouco melhor. Então, eu creio que uma pastoral assim, ela ajuda bastante, bastante mesmo. E não como substituta da confissão, mas como auxílio extra também. Muito bem. Hoje, quando o senhor atende alguém em sofrimento, o que mais procura oferecer? Resposta, silêncio ou presença? Eu acho que a presença é o mais importante, né? Óbvio que a presença supõe o silêncio, que é acolhedor, que não julga, que não... Santo Afonso dizia, duas coisas o padre deve evitar na confissão. Primeiro é o espanto, né? Então se assustar com o pecado do fiel. E a segunda é o tédio,
agir como se aquilo que ele falasse não tivesse importância. Então, mas creio que a presença, ela é o elemento, né? Onde a presença, de fato, o silêncio, ele é acolhedor, não é um silêncio, ah, meu Deus, eu não sei o que dizer, eu não tinha que estar ouvindo isso. Não, é um silêncio que, de fato, acolhe, né? Porque essa presença, ela também vai ser, para nós, espiritualmente, a nossa capacidade de rezar pelos problemas do povo, né? Então, para vários, eu sempre digo, olha, essa luta é sua, mas ela também é uma luta nossa. Então, a gente vai rezar, confia nas orações, e a gente não vai ficar lembrando dos pecados das pessoas, mas a gente lembra das situações de conflito, né? Então, tem momentos que a gente pode, nas nossas orações, por exemplo, rezar por aquela pessoa que está extremamente cansada, lidando com rotinas extenuantes de trabalho e de atendimento da casa, da família, e que às vezes ainda se sente assim meio que mal, como se fosse negligente. A pessoa às vezes está ali completamente espremida no meio das coisas. Então isso vai ser acompanhado na oração. Creio que a presença é o ponto principal, não exclui o silêncio, mas o silêncio como acolhida. Eu sempre falo que quando a gente trabalha com jovens, a gente tem que ter 4 formas de abordar o problema. Então, o primeiro é acolher. Eles trazem as coisas de um jeito que a gente às vezes se assusta, né? É acolher, depois é iluminar, né? É o momento em que a gente partilha, a gente dá ali algum conselho. O terceiro momento é acolher, perdão, pulei o segundo passo. Primeiro é acolher, depois é desembrulhar, é ajudar o jovem a entender realmente a dimensão do problema que ele traz. Depois é o iluminar, e o quarto é provocar o discernimento. Então, você pode dar todos os conselhos e serem os melhores conselhos. Enquanto aquele jovem não se apropria daquela ideia como dele, ele pode fazer o que você mandou, mas não é ele ainda agindo, é ele imitando o que você está pedindo. Então, o chamado ao discernimento, ele é um ponto importante. O livro, ele vai trabalhando esses assuntos mais ou menos com a organização desses passos. Muito bem. Então vamos lá, o padre está citando o livro aqui. Aqui tem aqui, ó, no sumário do livro, né? A apresentação, tem a questão da juventude, um mundo à parte, pecado grave, discernimento, pornografia, masturbação, castidade, pecado e ocasiões de pecado, pecados capitais, liberdade ou livre-arbítrio, ideologia de gênero, namoro santo, conflito com os pais, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, e o apêndice do livro. Então tem muitos assuntos aqui interessantes nessa temática, né? Vamos pedir para a loja oficial do Santuário São Judas adquirir esses livros, para que você que vai acompanhar possa também adquirir aqui no santuário o livro importante aí para essa temática. Porque muitas vezes, padre, é conflitante, né? Os pais vêm, apresentam algumas situações, os jovens vêm, mas assim, precisamos nos aprofundar sobre o assunto e não ter vergonha sobre o assunto. Sim, no fundo a gente descobre assim, aquilo que eu não posso conversar, eu não vou entender e não vou reorganizar. Então, eu entendo que para muitos pais há assuntos que são tabus, né? Agora, a gente como orientador de consciência precisa, né? Então isso tudo vai ajudando também. Ótimo, muito bem. Então vamos em frente. Como é o processo de unir profundidade da teologia moral com uma linguagem que toque o dia a dia das pessoas comuns? Eu tive um professor, o Baldo Ripa, professor de Teologia dos Sacramentos. Ele é italiano, estava em missão no Brasil, hoje já voltou. Ele dizia assim, era no quarto ano de Teologia, Teologia dos Sacramentos. Já era uma coisa um pouco da minha índole, né? Mas ele dizia, se você não conseguir explicar as coisas para uma criança de 5 anos, não tente explicar para um adulto. Isso eu sempre gravei comigo, imagina. Quarto ano, eu estava em 2004, então tem aí bastante tempo. E isso sempre para mim é uma coisa que me acompanha. Então, realmente tem muito assunto que é complexo, mas é nossa tarefa arranjar um jeito de explicar para as pessoas. A gente aprende com Jesus. Jesus falava de coisa que era muito sofisticada e ele usava parábola para envolver os sentimentos, a imaginação da gente, e é possível compreender. Então, eu tenho sempre isso. Gosto muito de visitar catequese, porque ainda que a gente receba assim, perguntas inusitadas,
mas é um treinamento permanente da gente não afastar a nossa linguagem da linguagem mais comum do povo, dos jovens e das senhoras também, que às vezes não tiveram tanto acesso a estudo e que querem entender e se aproximar da fé. Muito bem. Então vamos lá. Diante de tantas frentes, padre, que o senhor realiza de trabalhos, paróquia, docência, livros, rádio, deve ser um desafio manter um equilíbrio interior. E como o senhor cuida da própria espiritualidade no meio da correria? Então, as frentes, elas todas, é assim, se o senhor disser, você fica com o quê? Não pode ficar com tudo, né? Eu fico com a paróquia e fico com as aulas. Todo o resto gira em torno disso, né? Então, quando eu organizo o meu calendário, as minhas responsabilidades têm a ver com a paróquia, tem a ver com a faculdade. Então, são dois trabalhos que eu tenho, as outras coisas, elas se organizam a partir disso. Procuro rezar a liturgia das horas, eu acho que é o primeiro lugar onde a gente treina melhor a escuta da palavra, a meditação, pelo menos do evangelho do dia, tendo para pregar ou não tendo para pregar, né? Eu gosto muito de São José Maria Escrivá, não que nesse momento exatamente eu consiga fazer os recolhimentos dos padres, mas é uma coisa que me ampara, né? O Opus Dei, isso tem me ajudado bastante. E depois as outras coisas que são aquelas que são além das obrigações da gente, né? Então a meditação do terço, uma leitura espiritual que ajude a gente a aprofundar, mas assim, eu sou muito de leitura, eu sou bem organizado no meu dia a dia, eu acordo bem cedo, até durmo um pouco tarde, mas consigo distribuir isso bem, né? Gosto de me confessar com uma frequência razoável, assim, dentro de 2 meses, 40 dias mais ou menos, sempre procuro fazer a confissão. E depois a própria prática do dia a dia, né? Eu gosto de fazer silêncio na hora da missa, eu gosto de acompanhar, então isso tudo vai fortalecendo a gente, não é uma coisa só do exterior, né? Na verdade, tudo que eu faço brota mais do que está dentro do que exatamente o que está fora. Muito bem. Nós sabemos que o Padre Zezinho é um dos pioneiros diante dessa temática, tanto na dimensão de livros, rádio, docência, ele tem uma bagagem, né? Sim. E nós conversando nos bastidores, o senhor falou um pouco assim deste carinho pelo Padre Zezinho. Sim. O que o senhor pode partilhar conosco? Bom, ele é alguém que eu rezo por ele, peço a Deus que dê a ele vida longa, mantenha nele a lucidez, a coragem dele, acompanho, né, as coisas dele nas redes sociais. Ele vive um momento, eu acho que é esse momento de uma liberdade muito grande, né? As pessoas mais velhas, elas, né, tipo, eu já fiz o que eu tinha que fazer, gosta de mim, bem, não gosta, paciência, sigo aqui. Então me inspiro muito nele. E sou muito grato, eu sou muito devedor de ter aprendido com ele a tocar assuntos que são da juventude. Eu lembro de várias coisas dele, por exemplo, um livro dele sobre sexualidade para a juventude. Ele falava da questão da flor da laranjeira e o momento em que a fruta realmente está madura, né? E eu lembro que naquele livro ele dizia isso, né? O jovem pode ter a impressão de que no seu namoro, no seu noivado, tá tudo ali, a gente já se ama, né? E às vezes querendo apressar alguma coisa que é próprio da vida conjugal. Ele diz, ainda não é um fruto maduro, né? E quando o fruto não está maduro, provar disso pode trazer as experiências da amargura, né? Então, são coisas que sempre acompanharam. Uma música dele, assim, é a minha música de organização da vida, né? O lema ajuda a gente mas tem música que ajuda a gente a voltar para a nossa casinha interior, né? Que é a Águia Pequena, né? Não vou trair meus ideais para ser feliz, né? Às vezes a felicidade que as pessoas vendem é uma coisa muito curta, muito rápida, né? Os ideais sustentam a gente. Então, tem muitas músicas dele que me acompanham. Então, Maria de Nazaré, bom, essa eu sei que é Imaculada, acho que é dele também, é uma outra música, várias músicas, Mãe do Céu Morena. Então, a gente é devedor, na verdade, né, de tanta coisa a ele, de espaços que ele conquistou. Hoje, agora que a estrada está com bastante asfalto, a gente pode transitar por ela com muito mais facilidade, mas ele foi quem preparou isso tudo para nós, né? Muito bem, então vamos lá. Existe alguma oração, devoção ou prática pessoal que acompanha desde sempre? O terço. O terço, eu lembro eu criança, tinha ganhado um kit de oração do terço, então hoje eu já não tenho esse terço. Na verdade, eu não sou muito apegado
algum terço. Eu sempre vou ter um terço. Às vezes tem alguém que vem pedir, você dá e tudo, mas eu lembro muito desse terço. Me acompanhou assim naquele começo da saída da infância para o começo da adolescência, e tinha um livrinho do roteiro de oração. E aí eu lembro, isso não para envergonhar minha mãe nem nada, sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, mas eu lembro assim, eu meio tarde da noite, tentando ali rezar o terço, e ela entrava no quarto: o que você tá fazendo? Tô rezando terço. Ah, não reza terço à noite não, que faz mal. Eu entendo que ela dizia isso assim: será que tá rezando o terço mesmo? Vai logo dormir e não fica me deixando preocupado, né? Então sempre foi uma oração que me acompanhou muito, a devoção à Nossa Senhora, né? Gosto muito da oração de São Bernardo de Claraval, lembrai-vos, né? Lembrai-vos, ó, piedosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha invocado o vosso nome tenha sido por vós desamparado. É uma oração sempre recorrente para mim, mas sempre Nossa Senhora. Acho que Nossa Senhora quando pergunta tem outros santos que eu gosto, falei de São José Maria Escrivá, São Bento também, Santo Afonso, pela própria teologia moral, né? Mas são esses caminhos aí. Muito bem. Depois de tantos encontros e palavras partilhadas, o senhor sente que mais aprendeu sobre o coração humano ou sobre o coração de Deus? Eu acho que a gente vai descobrindo os dois, né? Nós espelhamos alguma coisa do mistério de Deus, e os nossos conflitos espelham também alguma coisa da nossa ignorância sobre Deus, né? Eu acho que a gente aprende muito dos dois. À medida que a gente mergulha nesse entendimento sobre a vida do ser humano, a gente vai olhando a Sagrada Escritura, a gente vai recuperando algumas dicas tão importantes, né? Por exemplo, só para dizer assim, né? É uma coisa que causa espanto em alguns, né? A parábola do filho pródigo, como a gente fala, na verdade a parábola do pai bondoso, né? Muita gente tenta ver ali no filho pródigo que ele arrependeu, quis voltar para casa do pai, né? Mas você fala: olha, ali tem um cálculo bastante prático, né? Mas o realce da parábola não é se o filho se arrependeu direitinho ou não, mas é como eles tinham um pai cheio de amor que estava ali sempre esperando por eles, e eles não souberam conviver, nenhum nem outro. Então, tem hora que eu fico demais tropeçando na reflexão do meu pecado, ou me ensoberbecendo porque achando que eu sou o filho que está ali dedicado o tempo todo, e não estou enxergando o amor desse pai que está em mim. Então, conhecendo essas coisas, a gente vai conhecendo melhor o mistério do coração de Deus também. Muito bem, que coisa boa. Padre, de modo geral, qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas e também para alguém que vive uma inquietação vocacional, né? Pode ser que o senhor desde o início teve isso muito claro na sua vida sobre sua vocação. Mas nós sabemos, diante do mundo que vivemos e da modernidade, muitos jovens vivem uma inquietação. Não sabem o caminho a seguir, né? Se vão ser padres, se vão ser pais de família. Qual é o conselho que o senhor deixaria? Nós sabemos assim, né? Muita gente gosta de ser cerimoniário, ajudar na igreja, né? Fala assim: vai ser padre ou não, Deus me livre, né? Mas a gente também passou por isso, sim, né? Sim. Pode ser que a gente ajudou diretamente da vida da comunidade, ou muitas vezes foi tendo os momentos assim de inquietações vocacionais. Qual é a mensagem que o senhor pode deixar para a juventude? Primeiro, não tentar hoje resolver todas as coisas da vida inteira. É um dos conselhos de João 23, e que eu comento num outro livrinho, Os Preceitos da Serenidade, Viver um Dia de Cada Vez. Primeiro que a vocação da gente, ela é pra gente, mas ela é mais pros outros, né? E a gente vai tendo aquela sensação de dizer: obrigado por me colocar onde eu estou, por me dar aquilo que eu sou. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, você vai observar as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, né? As nossas aptidões, elas indicam um pouquinho. Por exemplo, eu adoro visitar os enfermos, mas não me mostre um curativo. Não vai lá me mostrar o tamanho, porque se eu começar a ver sangue, eu vou desmanchar ali, não vai dar certo. Então, eu não poderia ser enfermeiro, não poderia ser um cirurgião, uma coisa desse tipo. Então, as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta, elas já estão dando uma certa indicação das coisas. Depois, tem as coisas que você projeta muito claramente. Então, não tem cabimento o jovem que sempre está dizendo que quer casar, quer ter uma namorada, quer ter filho, alguém fica pondo na cabeça dele para ele ir para o seminário. Eu acho que não tem necessidade. Agora,
você tem uma inquietação, começa a verificar, né? E converse com pessoas, e não tenha problema de conversar com várias pessoas, mas conversem com pessoas que passaram conflitos parecidos, né? Não adianta você ter uma inquietação se quer ir para o seminário ou não, e vai conversar com seu primo que ficou ateu agora. Talvez não te ajude, só se ele for muito honesto, né? Então, pedir o aconselhamento, mas a gente também tem que ter, e aí as nossas comunidades precisam ter essa seriedade, de provar, de experimentar. E quando alguém provou, experimentou e não quis, a gente na comunidade entender. Então, o jovem foi para o seminário, que bom. Voltou do seminário, que bom. Pronto. Ele fez a experiência dele, verificou, né? Óbvio que a gente reza para que não tenha provocado um conflito de sofrimento dele lá, ou de alguma coisa assim, mas não quis, voltou, continua tendo o mesmo valor, a mesma dignidade e tudo. Então, quanto mais as nossas comunidades sabem lidar com a situação, é importante. A mesma coisa, tem dois jovens, o menino e a menina, maravilhosos, estão namorando. Todo mundo aplaude. Terminaram o namoro. Qual é o problema? Bom, o problema é que não se encontraram. Ah, não, mas tem um que é vítima, tem outro que é vilão. Não, de repente, o discernimento indicou isso. Então, a gente precisa dar para as pessoas uma certa leveza no discernimento. Porque se cada escolha eu não posso voltar atrás, vai criando ali uma coisa embolada e muito perigosa até. Sim. É tanto acolhida na ida quanto na volta. Na né? volta, Então, assim, todas as vocações é necessário esta acolhida. Sim, sim. Né? Isso é fundamental. E rezar, né? Rezar. Sim, a oração também ajuda muito. A oração da vida, a oração, a comunidade, né? Uhum. Então, o senhor contando a sua história, um pouco da minha história, assim, nós nos sentimos acolhidos. Uhum. Né? Nós tivemos várias situações de tanto meninas que foram para o convento, fizeram a sua experiência e voltaram e foram bem acolhidas dentro da comunidade ou seguiu o seu caminho e hoje são grandes mães, pais de família, vivem a sua vida intensamente. E deixa eu acrescentar, e tem gente que tem vocação para o celibato e não tem vocação para a vida religiosa, sacerdotal. Né? E não criar aquela pressão para aquele que, então você já vai casar, né? Já está procurando um marido, já está procurando. Não, às vezes a pessoa ela tem até aquela vocação para uma vida celibatária e que não vai ter só a alternativa de ser padre, ou ser freiro, ou ser frei, alguma coisa assim. E os desafios do mundo, né? Casou, aí fica assim: quando vocês vão ter filho? Ah, sim, né? Aí começa a dar uma certa responsabilidade nas vocações. Né? Mas são perguntas muito desagradáveis, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender é se a gente pode estar junto e não tem assunto, fica quieto. Sim. Né? Agradece por estar do lado, não tem que ficar criando coisa. Meta, né? A criança já está falando, mas o meu sobrinho já está falando. Isso mesmo. Várias coisas assim, né? Mesmo. Então, se as pessoas aprendessem a fazer um bom silêncio, cada um tem a o seu convivência tempo. seria muito agradável também. Né? Viver o seu tempo. Né? Sim. Isso é muito interessante. Muito bem. Padre, nós estamos terminando a nossa prosa dos padres. Quero agradecer a sua presença. Obrigado por aceitar estar aqui conosco, né? Obrigado por ser essa presença tanto na dimensão sacerdotal, teológica, moral, diante do seu trabalho, da sua missão. Que Deus abençoe o Senhor e frutifique cada vez mais livros, conversas que possam também chegar e tocar o coração dessas pessoas. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e que Deus abençoe esse trabalho e também as pessoas que escutam, né? Que possam ter ali uma sementinha que vá depois desabrochar em outras coisas. Pedimos ao Senhor que nos dê a bênção. Jó, então, pela intercessão de São Judas Tadeu, né? A gente pede a sua proteção também para cada um de nós, como os apóstolos, a coragem de sempre, por amor a Jesus, enfrentar os desafios que a gente precisa enfrentar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a você que nos acompanhou, que esteve conosco na prosa dos padres. Deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas também tenham a oportunidade de ouvir essas belas palavras e partilha. E também você pode adquirir o livro do padre, tem este livro, ele tem mais outros livros que ele escreveu, então você pode buscar informações. Também, se você quiser adquirir a imagem
de São Judas Tadeu, a réplica de São Judas Tadeu, você pode procurar no site da loja Santuário São Judas Tadeu ou também presencial na loja. Que Deus abençoe vocês e até a próxima Prosa dos Padres.